Então, legal, nossa aula já está sendo gravada, já começamos aqui a nossa aula. Pessoal, bom dia, então. O nosso tema de hoje, ele começa na 488, certo? Então, nossa aula hoje começa na página 488. Bom dia, Sara. E 489, né? Uma aula um pouco mais curta, mas que nós vamos fazer os exercícios juntos, certo? Pois bem, pessoal, na aula de hoje nós voltamos a falar dos chamados povos pré-colombianos, certo? Então, quando eu falo com vocês de povos pré-colombianos, nós vamos falar dos povos que estavam na América num momento anterior à chegada dos europeus, né? Aqueles que vieram durante aquelas correntes migratórias, né? Que se desenvolveram aqui no pós-correntes migratórias, conforme a gente estudou no nosso momento presencial. O povo que nós vamos estudar hoje são chamados de Incas, certo? São chamados de Incas. Pro, aonde estavam esses povos? Opa, chegou mais alguém aqui. Sara participando. Bem-vinda, Sara. Da onde vêm os Incas? Bom dia. Então, da onde vêm os Incas? Quem eram esses povos onde eles se localizavam, certo? Então, olha lá. A própria apostila já diz pra gente que os Incas eram considerados um dos mais importantes povos pré-colombianos, certo? Bacana. Pro, aonde eles se desenvolveram? Seu desenvolvimento ocorreu na região da América do Sul, certo? Então é aqui originário da nossa região, na chamada Cordilheira dos Andes. Eu estou na 488, 489. Com quem eu estou falando? Beleza, Sara. Então, pessoal, nós vamos falar aqui que eles se desenvolveram na América do Sul, certo? Na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, pessoal, é uma cadeia montanhosa. É uma cadeia montanhosa que nós temos aqui na América do Sul, que ela corta ali toda a extensão da costa oeste, né, da América do Sul. Ela vai ali mais ou menos do Chile, né, e sobe até quase o final América Central. Beleza? Legal, nós vamos falar ali que ela vai, então, que os Incas se fixaram em uma região que se estendeu do Chile até a região da Colômbia, certo? Legal. Outro ponto interessante é que... Opa, O mais interessante aqui, pessoal, é que as regiões da Bolívia e do Peru foram os locais onde melhor se estabeleceram ou mais se desenvolveram os povos incas, certo? Então os incas, pessoal, eles se fixaram muito mais nessa região. Na página 488, vocês têm um quadrinho ali que mostra em verde onde foi o Império Inca. Ele vai do Chile, né, até a Bolívia, até o Peru, ali a região do Lago Titicaca, Equador e Colômbia, certo? Então essa era a região
aonde nós tínhamos a maior concentração desses povos. Outro ponto que eu acho interessante de destacar para vocês é que a capital do Império Inca era a cidade de Cusco, situada no Peru. Está certo? Percebam que eu estou usando as mesmas cores dos quadros de vocês, que a gente faz em sala de aula, para que vocês saibam o que o Pro está querendo dizer para vocês. Certo? Bom, sobre os Incas, destacamos a sua arquitetura. Pro, por que a arquitetura dos Incas era importante? Pessoal, eles construíram templos, monumentos, casas no alto de montanhas, com pedras. Então, isso para a época era um desenvolvimento muito grande, certo? Não se tinham ali questões de transportes que ajudavam, né? Outro ponto importante. O idioma deles também, que era o Quechua, também de grande importância para nós. O sistema de terraços agrícolas. Eles desenvolveram aquelas escadas que nós falamos na semana passada, da agricultura, aqueles terraceamentos, né? Aquelas escadas para desenvolver a agricultura. Perfeito, né? Eram chamadas também de plataformas, né? Da agricultura, na encosta das cordilheiras. Nós vamos falar aqui dos alimentos, que neste caso eles desenvolveram bastante o charque, a carne seca e a quinoa, que era um vegetal, e também a fabricação têxtil, já que nós estamos falando de uma região montanhosa, uma região aonde nós temos um frio muito grande. Ah, esqueci de dizer. E a religião, certo? Já que, desculpem, os incas eles eram politeístas, certo? E cultuavam diversos deuses. Porém, eles cultuavam os deuses que eram forças da natureza. Eles cultuavam os deuses como Pachamama, né, que era a Mãe Terra. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Deixa eu abrir aqui a janela de vocês. Até aqui tá tranquilo? Podem conversar comigo. Não, sem problema. Eu vou postar depois lá na trilha do conhecimento o documento de Word, tá? Igual eu fiz semana passada, Sara. À tarde vai estar o vídeo da aula e o documento de Word lá. Pode falar. Certo. Isso, eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, só que esses deuses eram as forças da natureza, né? Eles cultuavam as forças da natureza como deuses. Legal. Vocês estão vendo o meu documento de Word, né? Beleza. Então, olha lá. Pessoal, sobre a agricultura. A agricultura dos Incas era baseada
no cultivo de vegetais. Pro, quais eram os vegetais aqui mais importantes? Batata, opa, digitei errado. Batata doce, certo? Milho, pimenta. Nós vamos falar também do algodão, que era bastante utilizado por eles, e a quinoa. A quinoa, ela é tipo uma semente, um grão, certo? A agricultura ocorria em terraços, certo? Através das curvas de nível, que vocês já viram numa imagem comigo na semana passada. Eu imagino que até aqui... Oi! Imagina! Produção têxtil, eles faziam roupa, tecidos. Então pode anotar aí, você está anotando no caderno que eu estou vendo, né? Pode colocar aí, produção têxtil, produção de tecidos. Legal. Então, pessoal, até aqui está bem tranquilo, né? Ah, além do mais, eles criavam animais como as lhamas, que forneciam, né? A lhama, ela fornecia a lã. Forneciam a lã, principalmente para essa ideia do setor têxtil. Legal? Até aqui penso que sim. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho que passar para vocês. Pessoal, nós temos aqui uma divisão da Terra, eu não vou colocar no slide, tá? Aliás, no quadro. A Terra ela era dividida em 3 partes, está sendo falado no segundo parágrafo. Reservado para os sacerdotes, né? Para a família do rei e para a comunidade. Beleza. Então a gente tinha aqui 3 tipos de terras para cada grupo social. Um ponto que eu acho importante, a sociedade era dividida em uma estrutura hierárquica, certo? Então nós temos aqui uma estrutura hierárquica onde a sociedade era composta por camadas sociais, certo? Então, as camadas sociais eram: a primeira camada, ela era composta, então, os nobres, parentes do imperador, certo? E os escolhidos para a administração. Oi! Não consegui te ouvir. Travou? Então deixa eu falar de novo. Então olha lá, a sociedade ela era dividida em hierarquia, certo? Composta por camadas sociais. Aquela ideia de pirâmide social, certo? Beleza. É que o Pro não estava vendo você, agora eu já tô. Então, segunda camada. Então, olha lá, vou ler para vocês. A sociedade seguia uma estrutura hierárquica composta de camadas sociais para ocupar os cargos como governadores de províncias, chefes militares, funcionários.
Cadê? A segunda camada, ela era composta por funcionários públicos, certo? E artesãos. A terceira camada, ela era composta por camponeses e por prisioneiros, que geralmente faziam as atividades, certo? Atividades de produzir. Oi. São 3. Aqui, ó, coloquei os números. Tá conseguindo ver? Legal. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero que vocês visualizem. Ah, tá. Ó, outro ponto importante. Havia entre os incas um sistema de comunicação, os chamados mensageiros, que levavam as mensagens de um ponto do império para outro. Esses mensageiros, eles eram chamados de chasqui, certo? Cada um ficava num ponto. Então, um recebia a mensagem, vamos supor, vocês estão vendo o meu mouse? Abram o áudio. Então, aqui onde está escrito chasqui, ficava um mensageiro. Aí ele recebia a mensagem do império e ele caminhava até aqui, fornecia um lã, aonde ficava outro mensageiro. Esse mensageiro recebeu a mensagem, ele ia levar até esse que está no quinoa. Então, eles eram os mensageiros que levavam essas mensagens para as diversas regiões do império, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje, que eu acho importante ser falado, então olhem aqui comigo. O auge, aliás, os incas surgiram por volta do século XII, porém, o auge, quando eu falo em auge, assim, é o período em que eles tiveram maior destaque, maior desenvolvimento, se deu por volta do século XV, XVI, quando os europeus chegaram até a região. E aí, pessoal, lá no 7º ano nós vamos falar da chegada do europeu a essa região de fato, certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Maravilha. Então, pessoal, para agora, eu quero que vocês peguem a página 493, aliás, 492, e façam para mim o exercício 1, 2 e na 493, o exercício 3 e a tarefa 1. Então, abram lá, eu vou falar um pouquinho dessa atividade com vocês, eu vou explicar como é para ser feito. Certo? Eu vou até fechar aqui a minha apresentação. Voltei a aparecer, acho que para vocês, né, na tela de vocês. Então, deixa eu... Não entendi, Ana Laura? 492, 493. Então, pessoal, aqui o que eu quero que vocês façam. No exercício 1, considerando que você estudou sobre os astecas e os maias, escrevam as semelhanças entre os dois povos em cada uma das áreas a seguir. Então, você vai pegar aquilo que nós estudamos na semana passada,
vai responder os exercícios ali. O exercício 1, que é o A, B e o C. Vai ter que voltar, vai ter que ler lá na apostila semelhança. O exercício... Isso. Se você quiser, sim, como você achar que eu vou entender melhor. O exercício 2 fala o seguinte: o sistema matemático desenvolvido pelos maias tinha a seguinte numeração. Aí ele traz aqui um sistema numérico. Vocês vão resolver as continhas através desse sistema numérico. É bem tranquilo. Assim como no exercício 3. E na tarefa 1, da página 493, vocês vão pintar a região onde cada um desses povos estava. Então, vocês aqui, lá atrás, na 479, vocês têm um mapa que mostra como deve ser pintado o mapa da 493. Tá bom, pessoal? Então, essa vai ser a nossa atividade. Eu quero que vocês postem ela para mim até quinta-feira de manhã. Combinado? Deixa eu pausar a gravação. Isso. Oi. Só um minutinho, já vou projetá-lo. Deixa eu só pausar aqui a gravação, porque nós paramos a gravação de hoje.